Olá, sou o professor Gerson e estou aqui em mais uma aula com vocês nessa jornada rumo ao Enem e aos grandes vestibulares do país. Bons estudos para você! Nessa primeira aula eu vou falar um pouquinho sobre o sistema didático Fismática. Com minha experiência de mais de 40 anos ministrando aulas de física e matemática em escolas particulares, escolas públicas aqui no estado de São Paulo, ministrando aulas com sistemas didáticos como Etapa, Companhia da Escola, SER e outros, eu, em 2012, iniciei o trabalho de desenvolver o meu próprio sistema didático de física e matemática, que eu denominei de Fismática, ok? Então, é um sistema completo, como são os outros sistemas. A física contém 165 aulas, dividido em 55 aulas em Física 1, Física 2 e Física 3, e a matemática são 124 aulas, dividido também em Matemática 1, Matemática 2 e Matemática 3. Então essa é uma visão geral do sistema didático. Em todas as aulas eu vou mostrar um pouquinho, porque eu vou me basear no sistema didático, na teoria dele, nos exercícios que ele tem, e a gente vai desenvolvendo então para cada uma das frentes da física ou da matemática. Vamos então dar início à primeira aula de hoje. É sempre bom lembrar que na Matemática 3 iremos ver as geometrias, a geometria plana e a geometria espacial. Estamos dando início então à nossa primeira aula de geometria plana. Nessa aula vamos ter então as noções e proporções primitivas. Vamos entender o que significa ponto, reta e plano, ok? É uma aula um pouquinho, às vezes pode até ser um pouquinho chata, porque tem muitas definições, mas é necessária, tá? É necessária porque são conceitos básicos que vão ser utilizados em toda a geometria, depois a geometria espacial também, tá? Então é importante compreender aqui então esses conceitos básicos. Vamos ver primeiro as nomenclaturas que a gente utiliza referentes a ponto, reta e plano, tá? Então sempre que eu tiver um ponto, eu utilizo para representá-lo letras do nosso alfabeto maiúsculas, sempre letras maiúsculas. Então, por exemplo, letra P, o ponto P, ponto A, ponto X, tá ok? Então, para representar ponto, eu utilizo letra maiúscula. A reta, eu utilizo letras minúsculas. Então, por exemplo, reta R, reta S, reta T e assim por diante, tá ok? E para representar os planos, nós utilizamos as letras gregas. Então, por exemplo, o plano π, plano alfa, plano beta e assim por diante, tá ok? Então, essa é a nomenclatura que normalmente é utilizada. Pode ser que em algum vestibular, em algum lugar, apareça uma coisa diferente, mas é difícil eles alterarem, né? Normalmente é isso que se usa, então, de padrão para a representação, então, de ponto, reta e plano. Vamos entender, então, sobre as proposições primitivas. Existem algumas proposições geométricas que você tem que demonstrar, tá bem? Então, existe uma proposta e você tem que demonstrar que aquela proposta é verdadeira ou não. E existem algumas propostas que recebem o nome de axioma ou postulado que você não tem que demonstrar, tá? Então, se você vê em algum lugar, o postulado diz o seguinte, bom, o que está escrito lá não é questionável, é um postulado. Você aceita, né? Então, por exemplo, o que é um ponto? Bom, quando eu bati aqui, eu tenho um ponto, tá? Isso é um ponto. Não vou questionar, tá? É por definição, é um postulado. Isso é um ponto. A partir do ponto, eu consigo formar outras entidades geométricas. Então, por exemplo, se eu tiver infinitos pontos alinhados, eu tenho uma reta, ok? Então, uma reta tem infinitos pontos colineares, né, que são alinhados, tá bem? Se eu tiver infinitas retas, eu posso ter um plano, tá bem? Então, vejam,
a definição de ponto não tem uma definição, é o ponto. A partir daí, eu posso definir reta, definir planos e assim por diante, tá bem? Então é muito importante entender que quando eu tenho um axioma, um postulado, simplesmente eu aceito, não tem como questionar, tá ok? E depois, embaixo, então, tem o postulado da existência, né? Diz que numa reta existem infinitos pontos, como eu disse. Então, uma reta é composta por infinitos pontos, tá bem? Então, uma reta tem infinitos pontos. Fora dessa reta também tem, é lógico, eu tenho uma reta aqui, fora da reta eu também tenho infinitos pontos. Então, isso é aceito, tá bem? E depois, lá, num plano, contém infinitos pontos também, tá? Então, eu tenho a definição de ponto e uma reta tem infinitos pontos, fora da reta também tem, e se eu pegar um plano, também eu vou ter infinitos pontos nesse plano, como eu vou ter infinitas retas. Então, são o princípio, então, da existência das entidades matemáticas, tá bem? Vamos ver as posições entre pontos e retas, tá bem? Primeiro, entre dois pontos. Bom, dados dois pontos quaisquer, né? Eu só tenho duas possibilidades. Ou eles são distintos, por exemplo, ponto P e ponto Q, ou eles são coincidentes, que eu represento assim, P e Q, tá bem? Então, eles podem ser coincidentes, que é o mesmo ponto, tá bem? Então, dado dois pontos, ou eles são distintos, ou eles são coincidentes. Eu sei que é meio lógico isso, mas a gente tem que definir dentro da geometria, faz parte da geometria, tá bem? Depois, entre ponto e reta. Se eu tenho um ponto e uma reta, então, tem uma reta e um ponto. Tem duas possibilidades. Ou ele pertence à reta, então, por exemplo, o ponto P pertence à reta, vamos chamar a reta de R, então eu tenho aqui P pertence à reta R, ou um ponto Q, por exemplo, que não pertence à reta, então Q não pertence à reta R, tá bem? Então, dado uma reta e um ponto, só temos duas possibilidades, meio óbvio, né? Ou ele pertence à reta, ou ele não pertence à reta, tá bem? Vamos ver, então, o postulado da determinação e o postulado da inclusão. Primeiro, ponto e reta, né? Dois pontos distintos determinam uma única reta e somente uma, não tem outra, tá ok? Então, se eu tiver dois pontos não coincidentes, eles são distintos, por esses dois pontos passam uma única reta, tá bem? Então, P e Q, tá? Então, isso é um postulado, tá bem? Porque se eu tiver um ponto só, eu posso ter uma reta aqui, outra reta aqui, outra reta aqui. Então, por um único ponto, passam infinitas retas. E por três pontos? Depende. Se eles estiverem alinhados, passa uma única reta. Mas se eles não tiverem, como nós vamos ver embaixo, tá bem? Então, o que define realmente uma reta? Dois pontos. Se eu tenho dois pontos, obrigatoriamente por esses dois pontos passa uma única reta, tá bem? E depois o de baixo, então, que eu estava falando sobre três pontos. Se eu tiver três pontos não colineares, quer dizer, não alinhados, tá bem? Então, eu tenho aqui um ponto aqui, outro ponto aqui e outro ponto. Três pontos não alinhados, obrigatoriamente, por esses pontos passa um único plano, tá bem? Então, esses três pontos definem um plano, tá bem? No caso, por exemplo, o plano da lousa aqui, tá bem? Tá? Eles definem um plano, tá bom? Então, três pontos distintos não alinhados, né? Não colineares, definem um único plano, tá bom? Até fazer uma observação aqui, né? Você tem uma cadeira, por exemplo, tem os quatro pés, ela pode ficar pensa, tá bem? Se você tiver uma cadeira, um banco, alguma coisa com três pés, apenas três, o que acontece? Vai formar um único plano. Então, ela pode ser pensa, mas ela nunca vai ficar pendendo para um lado para o outro, né? Isso ela não vai ficar, tá bem? Por quê? Porque é um único plano e ela senta direitinho, tá ok? Então, se eu tiver três pés, ela pode ficar torta,
Mas manca não vai ficar, por quê? Porque os 3 pés definem um único plano que vai dar certinho com o plano do chão, né? Tá bem? Só uma curiosidade, tá bom? E depois embaixo aí temos, então, o postulado da inclusão, né? Que diz que se determinada reta tem 2 pontos distintos pertencentes a um plano, obrigatoriamente a própria reta pertence ao plano, tá bem? Então, se eu tenho um plano qualquer e eu tiver 2 pontos nesse plano, se os 2 pontos pertencem ao plano, obrigatoriamente a reta que passa por esses 2 pontos também pertence ao próprio plano, tá bem? Isso é conhecido então como postulado da inclusão, tá bem? Para finalizar a nossa parte teórica, vamos ver então as posições relativas entre 2 retas. Então, quando eu tenho 2 retas, eu posso ter 2 retas concorrentes, paralelas ou coincidentes, tá bem? E quando que elas são concorrentes? Quando elas têm um ponto em comum, por exemplo, o ponto P, a reta R e a reta S, tá bem? Então, quando 2 retas têm um ponto em comum, elas são denominadas de retas concorrentes, tá? Um caso particular é quando o ângulo entre elas for 90 graus. Então, se eu tiver aqui 90 graus, R, S, tá? Eu tenho, então, 2 retas que eu chamo de perpendiculares, tá? Mas é um caso particular, tá bom? Só para dar um exemplo, para vocês entenderem também. Eu tenho, por exemplo, o retângulo e tenho o quadrado. O retângulo tem 2 lados paralelos, né? E 2 a 2 os lados diferentes. Agora, se os 4 lados do retângulo forem iguais, é um caso particular. Eu chamo de quadrado. Portanto, um quadrado é um retângulo, ok? É estranho, mas é, né? Então, um quadrado é um retângulo que tem os 4 lados iguais. É um caso particular, tá bem? Aqui também. Então, 2 retas perpendiculares é um caso particular de 2 retas concorrentes. Elas continuam sendo concorrentes, tá bem? Depois aí, nós temos 2 retas paralelas e 2 retas coincidentes. Paralelas. Então, eu tenho aqui a reta R e a reta S, que são os trilhos de um trem, por exemplo, os trilhos de um metrô, né? O que acontece quando elas são paralelas? Elas não têm nenhum ponto em comum, tá bom? Tá bem? Então, 2 retas paralelas, nenhum ponto em comum. 2 retas concorrentes, um único ponto em comum. Agora, e se elas tiverem todos os pontos em comum? Então, R coincidente com S. Tá? Eu chamo então de coincidente, 2 retas coincidentes, tá bem? É a mesma reta, você não vai distinguir quem é quem, tá bom? Então, 2 retas coincidentes têm todos os pontos em comum. 2 retas paralelas não têm nenhum ponto em comum. E 2 retas concorrentes têm um único ponto em comum. Tá? Acho que deu para entender, então, as posições relativas entre 2 retas, né? Bom, terminada a teoria, vamos ver, então, exercícios, né? Essa parte, como é muito introdutória, não tem praticamente exercícios de vestibular. Então, eu montei alguns exercícios. Vamos resolver, então, o exercício número 1 e o exercício de número 3, para ter uma ideia, então, de como trabalha essa parte. Vamos resolver, então, 2 probleminhas. Essa primeira parte, como é bem introdutória, né, não tem tantos exercícios em vestibulares, tá bom? Então, por isso que eu criei, então, 2 exercícios aí. Vamos ver o primeiro, então. Primeira afirmação. As retas são representadas por letras latinas maiúsculas. Falso, né? Tá bem? As retas são representadas por letras latinas minúsculas, né? 2. Os pontos são representados por letras latinas minúsculas, ao contrário, né? Os pontos são representados por letras latinas maiúsculas. 3. Os planos são representados por letras gregas minúsculas. Bom, isso é verdade, poderia ser maiúscula também, mas realmente essa é verdadeira. Então, a única verdadeira aí é a alternativa 3. Portanto, D de
Dado. Vamos resolver então o nosso segundo problema, no caso o exercício 3 aqui. Assinale a alternativa correta. Letra A. Duas retas paralelas se encontram no infinito. Falso. Realmente elas não têm nenhum ponto em comum e mesmo no infinito elas não vão se encontrar, tá bem? Letra B. Duas retas paralelas se encontram em um único ponto. Não é falso, acabamos de dizer, né? Elas não têm nenhum ponto em comum. É isso que define, então, duas retas paralelas. C. Duas retas reversas não têm nenhum ponto em comum. Aí eu estou usando esse exercício também para explicar o que são duas retas reversas, porque a gente não viu isso na teoria. A gente viu duas retas concorrentes. Vejam, vocês olhando, vamos supor que os dois pincéis aqui representem duas retas. Vejam, vocês olhando aí, vocês veem que elas têm um ponto em comum. Mas se eu olhar para um outro plano, elas não têm nenhum ponto em comum. Tá bem? Então veja, essas retas são reversas. Tá bem? Porque elas estão em planos diferentes. Elas podem ter um ponto em comum, sim, é o caso particular. Se eu encostar as duas, elas têm um ponto em comum e continuam sendo reversas. Então retas reversas, né, é um conceito maior do que retas concorrentes, tá bem? Então, duas retas concorrentes, elas são reversas também. Mas o conceito de reversa é maior. Eu posso ter as retas em planos diferentes, tá bem? Então, olhando aí, elas parecem, então, coincidentes, mas elas não têm nenhum ponto em comum, porque elas não estão no mesmo plano, tá bem? Então, lendo novamente, duas retas reversas não têm ponto em comum. Falso, porque elas podem ter um ponto em comum no caso no caso particular de elas serem, então, concorrentes. Letra D. Duas retas congruentes têm apenas dois pontos em comum. Falso. Nós vimos que retas congruentes, né, seriam os dois juntos aqui. Tem todos os pontos em comum, tá bem? E letra E. Duas retas perpendiculares entre si também são reversas. Sim, porque perpendiculares entre si, não, tá? Elas têm, então, se elas estão encostadas aqui, elas têm um ponto em comum, né? Mas então elas são reversas, como eu disse, né? Mesmo que tivessem plano diferente, elas podem ser reversas também, tá bem? Tem um ponto em comum ou não, tá bom? Então elas podem sim ser perpendiculares. Então duas retas perpendiculares entre si também são reversas. Sim, essa alternativa então é verdadeira. Terminamos mais uma aula da nossa jornada ao Enem e aos grandes vestibulares. Espero que você tenha aprendido bastante e te aguardo na próxima aula, então. Até mais!